Após o incidente na montanha de Bucan, Ji-han embarca no treinamento prometido pela bruxa Loli Keano. Um grande cachimbo, resplandecendo com uma energia vermelha e claramente imbuído de mana, é usado para bater na cabeça de Ji-han. A bruxa adverte para que ele se concentre apenas no treinamento, deixando claro que não deve permitir que pensamentos vaguem por sua mente durante o processo. Ji-han, ao sentir o impacto do cachimbo, pondera se Loli Keano está tentando quebrar sua cabeça com tal instrumento. A bruxa continua a golpear a cabeça de Ji-han, questionando se ele já alcançou o nível de sábio, apenas para responder à própria pergunta negativamente. Incisiva, ela instrui Ji-han a manter o foco, e ele prontamente responde com um "Sim, mestra". Loli Keano ressalta a importância de um bom pupilo ouvir sua mestra. Entretanto, ela muda sua expressão, sugerindo que Ji-han aproveite a noite para ouvir mais do que apenas instruções de treinamento na cama. Diante da recusa de Ji-han, ela expressa desapontamento e o orienta a retomar sua concentração. Com ambas as mãos erguidas, Ji-han se concentra em canalizar energia. O foco do treinamento é a habilidade de invocação dupla, que permite ao usuário utilizar duas magias de naturezas diferentes simultaneamente. Ji-han possui as magias de telecinese e drenar vida, sendo esta última uma habilidade canalizada que o torna vulnerável durante o uso. Aprender a invocação dupla é crucial para superar essa limitação. Sob a orientação da mestra Loli, Ji-han se empenha em aprimorar a invocação dupla, uma tarefa que exige concentração intensa e a habilidade de dividir seus pensamentos em duas vertentes distintas. Com esforço e tempo investidos, Ji-han consegue canalizar uma flecha de raio e uma flecha de mana em espiral. O sistema prontamente informa que o nível da invocação dupla foi elevado, o que suscita um olhar empolgado do aprendiz em direção à mestra. Loli o elogia, reconhecendo a rápida adaptação de Ji-han graças à sua habilidade do jogador. Contudo, ela destaca que o caminho rumo à maestria ainda é longo. Para se tornar um mago habilidoso, Ji-han deve ser capaz de utilizar magias de baixo nível como esta em menos de 0,1 segundos. A mestra enfatiza que a aprendizagem veloz da invocação dupla por Ji-han seja um tanto trapaceira. Normalmente levaria 1 ano para alguém dominar tal habilidade. Ji-han, surpreso, indaga sobre a veracidade dessa informação. Loli confirma e revela que ela mesma dominou a técnica em menos de 1 hora. Diante da possibilidade de a mestra Loli ser um verdadeiro gênio, Ji-han se questiona. Entretanto, a mestra direciona sua atenção ao tempo decorrido e pergunta se já se passaram 10 horas. Ji-han informa que são exatas 9 horas e 32 minutos. A mestra avisa que após as 10 horas começarão o treinamento de combate. A promessa de 480 horas de treinamento é a motivação que impulsiona Ji-han. Ji-han, na próxima cena, chama pela mestra Loli, que responde deitada de forma tranquila. Contrariado por ter que massagear os pés da mestra, ele pergunta se isso é realmente necessário. Em resposta, a mestra Loli ordena que ele cale a boca e continue, pois está sentindo vertigens. Ji-han questiona a normalidade dessa situação para um discípulo. Ignorando as objeções, a mestra afirma que não há problema algum em um discípulo massagear sua mestra e insinua que isso renderia até um bom conto erótico. Ji-han, confuso, revela que nunca ouviu falar disso. A mestra, de maneira provocante, pede para que ele seja mais gentil. Diante desse estranho cenário, a bruxinha olha para Ji-han e pergunta se ele realmente não está interessado nela. Corado, Ji-han pergunta o que ela quer dizer com isso. Com um sorriso, a bruxinha comenta que Ji-han é engraçado. Enquanto realiza a massagem, Ji-han se pergunta por que não existe ninguém normal ao seu redor. Recorda-se de Shi-yun e a compara com a mestra Loli, considerando ambas igualmente estranhas. Até mesmo sente saudades de Sun-il, visto como a pessoa mais normal aos seus olhos. A mestra Loli estica a perna e anuncia que é hora da massagem nas panturrilhas. Ji-han questiona, e em resposta, a mestra afirma que sua panturrilha está doendo e ele deve começar logo. Ele acata a ordem, ponderando se está realizando a tarefa corretamente. A mestra elogia sua habilidade de massagem, e uma caixa de diálogo do sistema informa que Ji-han obteve a habilidade de massagem.
A mestra Loli, satisfeita, comenta que agora a massagem está muito melhor. Ji-han, curioso com a nova habilidade de massagem, verifica a descrição da skill e percebe que ela é bastante eficaz, capaz de eliminar completamente a fadiga do corpo. Ele compartilha essa informação com a mestra, que questiona sobre o quão boa é a habilidade. Ji-han explica que, ao massagear alguém por 30 minutos, é possível livrar a pessoa de toda a fadiga. No entanto, a mestra Loli minimiza a conquista, mencionando que existem muitas magias capazes de curar a fadiga em menos tempo. A mestra Loli, ao observar Ji-han, expressa seu fascínio, afirmando que nunca havia encontrado alguém tão interessante antes. Intrigada, ela revela sua curiosidade em descobrir os limites de Ji-han. Além disso, comenta que ouviu falar sobre sua capacidade de criar barreiras de mineração. Ji-han, sem entender, pergunta sobre o significado desse termo. A mestra Loli explica que é um espaço protegido no qual é possível coletar itens com efeitos específicos. Embora Ji-han tenha essa habilidade devido à sua condição de jogador, ele não sabia que outras pessoas também poderiam realizá-la. A mestra Loli esclarece que outras pessoas não conseguem coletar itens da mesma maneira que Ji-han, mas é capaz de criar barreiras que dropam coisas específicas. Ela menciona que Hwan Seong-gon também utiliza algo semelhante. No abismo, isso é chamado de barreira de mineração. Após essa explicação, a bruxinha estica a outra perna, indicando para Ji-han começar a massagem. Ele responde prontamente: "Sim, mestra." Na sequência do treinamento, Ji-han voa pelos céus usando sua habilidade recém-desenvolvida. A capacidade de voar consome sua mana continuamente, sendo a velocidade diretamente influenciada por sua inteligência. Apesar do alto consumo de mana por segundo, a eficácia da habilidade permite que ele voe a uma velocidade superior à de um carro. No entanto, voar tem suas desvantagens, especialmente na dificuldade de usar habilidades de buff durante a alternância. A mestra Loli, montada em sua vassoura, alcança Ji-han e propõe que comecem o treinamento. Ao estalar os dedos, ela invoca dezenas de bonecos alvos para a prática de combate. Ji-han, concentrando sua mana, conjura flechas de mana em espiral e, com uma única rajada, elimina todos os alvos postos pela mestra Loli. Impressionada, a mestra elogia o talento de Ji-han para a magia, considerando-o quase uma fortaleza móvel aérea. Surpreso, ele questiona se ela está falando sério. No entanto, ela alerta que, embora ele consiga lidar com vários subordinados de uma vez, ainda existem indivíduos poderosos que poderiam derrotá-lo. A preocupação de Ji-han sobre sua própria fraqueza domina seus pensamentos. A mestra Loli, aproximando-se, dá-lhe um peteleco na testa e o instrui a manter o foco, evitando distrações. Ela diz que combinação de técnicas é algo básico no abismo, explicando que é possível reunir a mana de várias pessoas para criar magias poderosas. Quanto mais pessoas contribuem com sua mana, mais poderosa e destrutiva a magia se torna. Dessa forma, até mesmo subordinados inferiores são capazes de conjurar uma magia extremamente poderosa. Ji-han, buscando orientação para enfrentar desafios futuros, pergunta à mestra como deve proceder. Ela enumera 3 estratégias: aprimorar significativamente seu próprio poder, a ponto de superar até mesmo magias combinadas, criar uma magia única, um trunfo exclusivo, ou elevar o nível de uma magia existente para um patamar superior. Ji-han sugere a ideia de desenvolver uma magia que ignore completamente a defesa do oponente, recebendo a aprovação da mestra. Ela enfatiza a importância de Ji-han usar suas habilidades mágicas com sabedoria e sugere a compra e uso de poções de restauração de mana, bem como a utilização de runas mágicas. A mestra Loli menciona a possibilidade de tatuar runas no corpo, alertando que o máximo permitido são 2, pois mais do que isso pode levar a um desastre mágico. As magias podem se entrelaçar e explodir. Ao explicar sobre as tatuagens de runas, a mestra detalha que algumas servem para canalizar a magia e podem ser tatuadas. No entanto, ela destaca a importância de escolher cuidadosamente as runas. Runas têm diferentes propósitos, como fortalecimento ou amplificação, e a escolha depende do estilo e estratégia de cada indivíduo. Concluindo o treinamento, a mestra Loli alerta Ji-han sobre a necessidade de continuar pensando e praticando os ensinamentos,
ressaltando que, em sua condição atual, ele enfrentaria dificuldades em uma batalha real e poderia facilmente morrer. Ji-han assegura que levará essas lições a sério. Em outra cena, no dia seguinte, Ji-han volta da escola animado, acompanhado por Sun-il, que diz que Ji-han tem trapaceado nos exames finais, obtendo notas máximas em todos os testes até o momento. Apesar de suas realizações acadêmicas impressionantes e da perspectiva de sucesso em qualquer área, Ji-han se sente desinteressado e desmotivado em relação a empregos convencionais. Seonil questiona sobre os planos futuros de Ji-han, que pondera a possibilidade de ser dono de uma lan house cybercafé. No entanto, Seonil destaca que esse tipo de negócio está em declínio, com muitos estabelecimentos fechando devido à diminuição do interesse das pessoas. Ji-han, pertencente a uma geração em que os cybercafés eram populares, reconhece que a ascensão dos smartphones e jogos móveis tem contribuído para a diminuição da relevância dos cybercafés. Apesar disso, Ji-han ainda prefere os computadores, mantendo uma inclinação nostálgica por esse meio. Sunil convida Ji-han para ir à sua casa após os exames finais, sugerindo que eles explorem juntos as dungeons para farmar recursos. Ji-han, ciente da necessidade de mais dinheiro para se preparar, concorda com a ideia. Preocupado com a possibilidade de se tornar um alvo após o incidente na montanha de Bukhan, ele reconhece a importância de estar bem preparado. Após se despedir de Sunil, Ji-han reflete sobre a situação de Seon-ah, que ainda não retornou à escola após o incidente, e Shi-yun, que foi embora logo após a aula. Com tempo livre, ele decide treinar com a mestra Loli. Ao criar uma barreira ilusória para acelerar sua jornada, algo dentro dela chama sua atenção. Curioso, Ji-han segue em direção a um beco escuro e se depara com uma enorme estrutura de pedra, assemelhando-se à entrada de uma masmorra. Intrigado, ele contempla a passagem misteriosa que se revela diante dele. Ao se aproximar da entrada, Ji-han fica intrigado com a estrutura que se assemelha a uma caverna. Surpreendentemente, uma mensagem do sistema informa que ele entrou em uma DLC chamada A Grande Era do Labirinto. Ele fica perplexo com a ideia de uma DLC nesse contexto. DLC, ou conteúdos para download, são adições que podem ser baixadas e instaladas em jogos após seu lançamento inicial. Em uma analogia, se considerarmos o lançamento de um jogo como The Gamer, é provável que o jogo tenha um fim. No entanto, as DLC podem ser lançadas posteriormente, estendendo a experiência de jogo com conteúdos adicionais, podendo incluir novos itens, personagens ou até mesmo expandir a narrativa para além do fim original, proporcionando aos jogadores uma continuidade na experiência do jogo. Refletindo sobre o conceito de DLC em jogos, Ji-han considera a possibilidade de explorar o local sem ser uma armadilha. Ao entrar, uma mensagem avisa que ele está no grande labirinto e só poderá escapar ao zerar o primeiro andar, enquanto a entrada desaparece atrás dele. Utilizando orbes de luz para iluminar o ambiente, Ji-han nota que se encontra em uma câmara de pedra. Lembrando-se de jogos onde era possível quebrar as paredes do labirinto, ele conjura o buff de pele de aço, satisfeito por ter aprimorado suas habilidades com a mestra bruxinha. Além disso, ele adiciona a técnica espiritual Chumbu. Então desfere um soco na parede, que, embora não seja suficiente para destruí-la, deixa-a trincada. A aproximação de criaturas é percebida, e com uma orbe de luz, ele revela kobolds de nível 8. Ji-han os derrota com uma única rajada de flechas de mana. Determinado a conquistar o labirinto, ele prossegue pelos corredores escuros, deparando-se com uma enorme cobra vermelha, que também é aniquilada em um único golpe. Ao alcançar um salão maior com 3 caminhos distintos, Ji-han se vê diante de uma decisão crucial para prosseguir. Diante dos 3 caminhos disponíveis, Ji-han invoca a Gnomo e solicita que ela verifique a presença de seres vivos em cada uma das passagens. A Gnomo, já no nível 99, Ji-han se questiona sobre as condições para evoluir para o nível 100 enquanto ela examina os caminhos. Ela aponta 31 no primeiro, 45 no segundo e 121 no terceiro. Ji-han decide seguir o terceiro caminho, onde há a maior quantidade de seres vivos, expressando sua gratidão a Gnomo e convidando-a para acompanhá-lo. Caminhando pelo corredor, inadvertidamente pisa em um mecanismo que dispara uma armadilha, lançando centenas de flechas contra a parede. No entanto,
Graças à habilidade da pele de aço, ele escapa ileso, embora perceba o quão perigosa a situação poderia ter sido. Jae-han pede a Gnomo que o alerte sobre armadilhas no caminho. Mesmo estando ciente da existência delas, ele continua caindo nelas. Ao chegar a um salão infestado de cobras vermelhas, agitadas por sua presença, Jae-han instrui a Gnomo a erguer uma torre de vigia. Um grande pilar de terra o eleva, permitindo que conjure flechas de mana em espiral para dizimar todas as cobras. Uma cobra, no entanto, escapa do ataque e escala o pilar pelas costas de Jae-han. No entanto, sua defesa impenetrável impede qualquer dano, e a cobra encontra o mesmo destino das outras, sendo derrotada. Uma cobra maior surge, e Jae-han rapidamente ativa o observador para avaliar a situação. Embora não seja um boss, a cobra é claramente mais poderosa que as outras. Comprimindo o corpo como uma mola, a cobra se lança em direção ao topo do pilar onde Jae-han está. Ágil, ele ativa o escudo de mana, bloqueando a mordida venenosa da cobra. O veneno pinga das presas da criatura. Jae-han não hesita em conjurar um pequeno Rasenhameha, destruindo a cabeça da cobra e eliminando a ameaça. Descendo do pilar de terra, Jae-han solicita a Gnomo que colete os itens dropados. Entre os itens, destaca-se uma espada de classe especial, venenosa e capaz de causar paralisia ao atingir o alvo. Gnomo informa que coletou tudo, e Jae-han, expressando sua gratidão, faz um afago na criatura. Colocando os itens no inventário, ele sugere que continuem por outro caminho. Jae-han continua sua exploração pelo labirinto, derrotando as criaturas com facilidade, considerando o nível da dungeon como muito fácil. Ele chega a um salão onde um esquadrão de kobolds está alinhado, com alguns na linha de frente segurando grandes escudos e outros atrás preparados com arcos. A formação dos kobolds chama a atenção de Jae-han, mas ele logo percebe que não representa uma ameaça significativa. Para quebrar a formação, ele ordena a Gnomo que cave um grande buraco sob os kobolds, desorganizando-os completamente. Jae-han aproveita a oportunidade para testar suas novas habilidades e conjura o feitiço. Como um manipulador de mana, eu o comando. Regras sejam cumpridas e atendam o meu desejo. Chama explosiva. Uma poderosa bola de fogo é lançada no buraco, eliminando as criaturas restantes. Após o combate, alguns kobolds nas bordas do buraco permanecem ilesos. Jae-han os elimina com flechas de mana e, em seguida, instrui Gnomo a coletar os itens dropados. Embora os itens sejam de baixa qualidade e não incluam poções ou itens raros, Jae-han os adiciona ao inventário, reconhecendo que ainda podem ter algum valor financeiro. Jae-han aponta para a próxima entrada, chamando por Gnomo. Ele pergunta à pequena espírito da terra se ela está se divertindo, e ela responde entusiasticamente que está se divertindo muito. Jae-han, curioso, pergunta o que ela faz quando não é invocada, e a pequena Gnomo simplesmente responde que dorme. Ele questiona se ela apenas dorme, e ela reafirma, acrescentando que dorme como um bebê, assim como todas as outras. Mesmo sabendo que espíritos não são humanos, Jae-han fica intrigado. A mestra Loli havia explicado que demônios são seres espirituais muito inteligentes, formados pelos pensamentos coletivos humanos. No entanto, como uma criatura espiritual como a Gnomo pode ter vontade própria? Curioso, Jae-han pergunta o que ela acha de ficar andando por aí, e Gnomo responde que é divertido. Ele continua questionando, perguntando se é apenas divertido, e ela afirma que estar acordada é divertido. Jae-han, enquanto faz um cafuné em sua cabeça, diz que compreendeu. Gnomo diz que também gosta disso, então Jae-han promete fazer mais frequentemente. Ao chegarem em um grande salão com um enorme tapete vermelho e amarelo, além de um altar, Jae-han e Gnomo se deparam com a sala do rei Kobold. Uma mensagem do sistema informa que ele entrou na sala do chefe, o rei Kobold, que é o chefão do primeiro andar do grande labirinto. A única saída é vencê-lo. Jae-han, confiante, encara o altar onde a majestade, rei Kobold, está. O chefe do primeiro andar é de nível 20. Diante do rei, Jae-han, ciente de que não pode subestimar um oponente, examina os pontos de status do chefe usando o observador.
Percebe que os números são mais elevados do que seria esperado para um chefe de nível 20. Sem hesitar, Ji-han acessa seu inventário, retirando 3 golems que havia previamente criado e guardado para momentos como esse. O Rei Kobold observa a movimentação do herói, com seus olhos ardentes. Recitando o feitiço: como um manipulador de mana eu comando, as regras sejam feitas e cumpridas ao meu desejo, voar. Ji-han termina a invocação, elevando-se nos céus. Ele também usa buffs em seus golems, fortalecendo-os. Com a mente focada, Ji-han decide começar o ataque. Canalizando a mana, ele forma o poderoso Rasen-Hami-Ha, lançando a esfera de energia em direção ao Rei Kobold. A explosão envolve o chefão, mas ao dissipar a fumaça, revela-se que o adversário resistiu, erguendo-se furioso. O enorme martelo do Rei Kobold desce em uma investida impiedosa. Ji-han comanda os golems para assumirem a linha de frente, estrategicamente marchando em direção ao chefão. O primeiro golpe do Rei Kobold destrói a cabeça de um dos golems, porém, diante de sua natureza sem vida, a criatura se regenera. O golem atingido revida, agarrando o Rei Kobold em um abraço, enquanto os outros 2 desferem ataques consecutivos, oprimindo o chefão. O Rei Kobold solta um último rugido antes de sucumbir, desaparecendo em fumaça negra, efetivamente derrotado. Ji-han, inicialmente cauteloso diante do chefão, agora se convence de que ele era muito fraco afinal. Descendo ao chão, ele coleta os drops, incluindo o grande martelo, dinheiro e poções, guardando tudo no inventário. Mesmo animado com a riqueza temporária, Ji-han lembra que logo ficará pobre novamente, pois costuma gastar tudo comprando livros de habilidades caros. Ao ser informado pelo sistema que conquistou o primeiro andar e oferecido a oportunidade de avançar, Ji-han recusa. Uma luz o teleporta para fora do grande labirinto, e ao verificar o celular, ele nota que passou 1 hora desde que entrou na dungeon. De volta em casa, ele decide informar a Mestra Loli sobre o ocorrido. A Mestra Loli se mostra entusiasmada ao ouvir que Ji-han encontrou o grande labirinto, mas logo contradiz sua reação inicial, afirmando que nunca ouviu falar dele. Surpreso com a mudança de atitude, Ji-han questiona por que ela inicialmente parecia saber algo e depois nega o conhecimento. A Mestra Loli, deitada na cama, lendo um livro e saboreando um sorvete, responde descontraída que não sabe de nada. Ela expressa seu desconhecimento sobre o labirinto que Ji-han descreveu, achando estranho, mas menciona a existência de barreiras que se assemelham a labirintos, embora não da mesma maneira explicada por Ji-han, e certamente não dentro de outra barreira ilusória. Prometendo pesquisar mais sobre o assunto, Ji-han agradece pela disposição. Curiosa, a mestra pergunta se as barreiras criadas por Ji-han se assemelham às dungeons de jogos, sugerindo uma possível relação. Ji-han nega, explicando que suas barreiras não são assim. A mestra, mais uma vez, considera isso estranho. Ela informa Ji-han de que irá sair, e o instrui a começar um treinamento, focando em táticas de magos, evasão e ocultamento, além de aprimorar ataques à distância. Ela pede que ele pense em novas maneiras de recuperar sua mana, sem depender do sistema que ele possui. A mestra compartilha sua técnica de absorver a vida dos outros para converter em mana, explicando que, como tudo possui vida, ela raramente fica sem mana. Ela destaca a semelhança com a magia de drenar energia que Ji-han possui, mas Ji-han aponta que o alcance desta técnica é muito curto. Incentivando Ji-han a se esforçar, ela se levanta e anuncia sua ausência por 1 semana, instruindo-o a praticar todos os ensinamentos adquiridos até o momento, partindo voando com sua vassoura. Ji-han cai na cama, reflexivo e exausto. Deitado, Ji-han pondera sobre o crescente envolvimento no abismo, antecipando o dia em que terá que tirar a vida de alguém. Ele não prevê que isso o deixará chocado, mas espera que algo mude quando esse momento chegar. Refletindo sobre suas futuras ações nesse cenário, ele se pergunta qual será sua escolha quando esse momento chegar. No dia seguinte, após o término das aulas, uma Seong-a selvagem surge diante de Ji-han, que se depara com as opções de atacar, conversar ou fugir, escolhendo a via da conversa. Seong-a pergunta como foram as provas, e Ji-han compartilha sobre sua pontuação máxima. Seong-a, aproximando-se, prontamente alega que isso é trapaça. Ele questiona o porquê de tal acusação.
Seong-a diz que ele foi bem por causa de suas habilidades e isso é trapaça. Ji-han tenta justificar-se, da mesma forma que famílias ricas têm vantagens injustas no mundo. Ele aborda a disparidade de acesso à educação e recursos, destacando como alguns não têm condições para aprendizado e oportunidades, enquanto outros desfrutam de aulas particulares e estudos em diferentes países desde a infância. Ji-han conclui que a trapaça é uma constante no mundo, moldada pelas desigualdades inerentes às condições de nascimento de cada indivíduo. Expressando a ideia de que nossos destinos são pré-determinados desde o nascimento, Ji-han pergunta se Seong-a compreende a perspectiva. Ela responde, interpretando que ele está dizendo que não há problema em trapacear, e Ji-han confirma que é algo nesse sentido. Mudando o foco da conversa, ele indaga sobre a saúde dela. Seong-a assegura que está muito bem, agradecendo a ele. Ao verificar, Ji-han confirma que ela parece estar bem. O alívio toma conta dele ao saber que os demônios negros que a afligiam desapareceram. Ele fica contente por ter escolhido ir até a montanha de Bukan naquele incidente, preocupado com o que poderia ter acontecido se ele não estivesse lá. Em um gesto lúdico, imitando orelhas de gatinho com as mãos na cabeça, Seong-a menciona que Black também agradece a Ji-han. Diante disso, Ji-han fica corado, achando-a fofa com aquela expressão. Seong-a comenta que Black não sentirá mais frio, e Ji-han, sorrindo, pergunta sobre ela. Seong-a segura a mão de Ji-han e afirma que agora não está mais gelada. Ji-han, radiante, expressa sua alegria por ela poder viver uma vida normal sem sofrimentos e se sente satisfeito por tê-la ajudado a conquistar isso. Ji-han questiona Seong-a sobre seus planos para o futuro, indagando se vão se mudar. Seong-a surpreende ao afirmar que não pretende se mudar, decidindo permanecer ali para estar ao lado de Ji-han. Intrigado, ele pergunta o que ela quer dizer com ficar ao seu lado, e Seong-a menciona que é para poder recompensá-lo. Mesmo ao insistir que não é necessário, Seong-a se mostra determinada em sua decisão. Ela estende a mão, convidando Ji-han a segui-la sem revelar para onde estão indo. Embora Ji-han tivesse várias responsabilidades, como o treinamento da mestra Loli, ele decide aproveitar um dia de folga para acompanhá-la. Surpreendentemente, Seong-a o leva a uma LAN house para jogarem League of Legends juntos. Levando em consideração que ambos já nasceram com a habilidade passiva de serem bons no LoLzinho, uma vez que são coreanos. Divertindo-se na partida, eles saem vitoriosos. Seong-a expressa que foi divertido e Ji-han confessa que não esperava que ela o levaria para uma LAN house para jogarem juntos. Curiosa sobre sua opinião, Seong-a pergunta se ele gostou e Ji-han responde que fazia tempo que não se divertia tanto. Seong-a pergunta a Ji-han por que ele a ajudou, considerando que se conheceram há pouco tempo e ela não era uma pessoa significativa em sua vida, apenas uma conhecida. Ji-han, no entanto, refuta essa ideia, afirmando que a considera uma amiga, e é por isso que a ajudou. Diante da pergunta sobre se amigos arriscam a vida pelos outros, Ji-han admite que foi assustador, mas sua vontade de ajudar foi mais forte. Ao questionar se a sessão de jogos na LAN house é a forma de retribuição dela, Seong-a confirma. Ela se aproxima e indaga se Ji-han esperava algo mais, ao que ele nega. Desconfiada, Seong-a diz que vai perguntar ao seu pai o que os homens esperariam nessa situação. Ji-han, alarmado, pede para ela não fazer isso, argumentando que ela está tentando matá-lo. Confusa, Seong-a pergunta por que ele seria morto. Ji-han, visivelmente nervoso, explica que, se ela disser algo desse tipo, Seong-gon irá matá-lo. Diante da incredulidade de Seong-a, Ji-han revela que ela realmente não tem noção das coisas. No dia seguinte, Ji-han e Sun-il decidem enfrentar as dungeons de ogros juntos. Voando pelos céus, Ji-han invoca flechas de raios que destroem os ogros, revelando um poder assustador. Ao pousarem no chão, Sun-il comenta sobre a impressionante evolução de Ji-han. Curioso, Sun-il pergunta como Ji-han ficou tão forte, e ele compartilha que tem recebido o treinamento mágico da mestra Lolikiano. Intrigado, Sun-il pergunta se ela foi a responsável por ensinar Ji-han a voar. Explicando, Ji-han revela que já possuía a habilidade de voar antes, mas agora está aprimorando suas habilidades mágicas. Sun-il menciona que voar parece consumir muita mana,
questionando se realmente vale a pena. Ji-han, exibindo um novo brinco em sua orelha, explica que investiu quase toda a sua grana para adquiri-lo. O brinco recolhe a mana à sua volta e fornece para o usuário, aumentando a regeneração de mana em 50%. Ele também ressalta que tem trabalhado para aumentar sua sabedoria, o que contribui para uma regeneração ainda mais eficiente. Diante das opções para melhorar suas habilidades, Ji-han sugere que Sun-il também considere investir em itens para aumentar seus status. No entanto, Sun-il revela que sua família não aprova o uso de itens, seguindo uma tradição que privilegia apenas armas. Diante da pilha de itens saqueados dos ogros, já parece ser o bastante. Sun-il compartilha a sensação incrível de ganhar dinheiro dessa forma. Ji-han questiona o amigo sobre o que aconteceria se ele fosse para a América e criasse barreiras lá, imaginando se os monstros dropariam dólares em vez de wons. Sun-il, sem ter uma resposta definitiva, encoraja Ji-han a considerar a ideia quando ficar mais forte. Enquanto Ji-han coleta os itens, ele aproveita para compartilhar com Sun-il a descoberta da dungeon dentro de sua barreira, a Grande Era do Labirinto. A reação de Sun-il é de surpresa e preocupação. Ji-han explica que abriu a barreira para voltar rapidamente para casa e acabou se deparando com o labirinto. Ao ser questionado se entrou no labirinto, Ji-han detecta uma presença ameaçadora e nega veementemente. Sun-il, preocupado, insiste para que Ji-han seja cuidadoso, expressando suas preocupações. Ji-han se desculpa, mas Sun-il, jogando um verde, pergunta sobre o que havia dentro do labirinto. Ji-han, contradizendo sua afirmação anterior de que não entrou, menciona kobolds e cobras no início, confundindo Sun-il e deixando-o bastante irritado. Levando Sun-il até a entrada do grande labirinto, Ji-han responde às perguntas do amigo sobre o que havia dentro. Descreve o ambiente como uma dungeon de jogo, repleta de armadilhas, monstros e chefões. Intrigado, Sun-il decide testar a resistência da parede, canalizando seu ki no punho e desferindo um soco, apenas para perceber que a parede parece indestrutível por fora. Lembrando da explicação de Ji-han sobre a fragilidade das paredes pelo lado de dentro, Sun-il se pergunta quem teria criado essa dungeon e qual seria o motivo. Diante dessas dúvidas, ele aconselha Ji-han a não entrar por enquanto, prometendo realizar algumas pesquisas. Ji-han concorda, aceitando a precaução sugerida por Sun-il. No dia seguinte na escola, o último período de aula termina com o querido professor dedicado a ensinar regrado na vara do amor. Ele menciona que as férias de verão começam amanhã e diz para os alunos não fazerem nada de estúpido. Sun-il menciona que tem algumas coisas para fazer, incluindo pesquisar sobre o labirinto. Ji-han revela que talvez planeje abrir uma barreira de goblins para treinar um pouco. Sun-il adverte sobre abusar das barreiras com tempo distorcido, alertando sobre o envelhecimento rápido que isso poderia causar. Ji-han guarda sua mochila no inventário e decide ir embora. No entanto, ele é confrontado por Shi-yun, que o chama. Ji-han questiona se ela não está ultrapassando os limites ao sempre parecer estar dormindo na aula. Shi-yun explica que, na verdade, está treinando usando a técnica de flutuação no sono. Quando Ji-han pergunta qual é a questão, Shi-yun menciona a promessa que ele fez sobre os membros de seu clã. Ji-han expressa que podem resolver isso hoje. No caminho, Ji-han pergunta quantas pessoas estão feridas, e Shi-yun responde que 35, explicando que todos perderam suas habilidades marciais ou estão incapazes de utilizá-las. Quando questionado sobre o número de mortos, Shi-yun afirma que nenhuma pessoa foi morta. Ela reitera a promessa de que, se Ji-han curar os feridos, não buscará vingança contra Seong-gon, mas jamais esquecerá a humilhação sofrida. Curioso sobre a influência do clã Yunhonmon no abismo, Ji-han indaga sobre o tamanho da organização. Shi-yun revela que seu clã está entre os 100 mais poderosos da Coreia, o que é uma posição significativa considerando a existência de cerca de 5.000 organizações no país. Ela compara a força deles à do clã Chunbu e explica que são semelhantes. Quando Ji-han menciona o Nono Portão e os Danui-mun, representantes da Coreia, Shi-yun esclarece que os Danui-mun são uma família derivada dos Chunbu-mun, o que explica por que os Chunbu-mun nunca foram alvos de outras organizações.
Ela destaca que Ji-han parece não estar muito familiarizado com a estrutura do abismo. Ele diz que não, afinal só conhece o abismo há poucos meses. Ji-yoon afirma que, mais tarde, dará a ele alguns livros para aprender mais sobre o abismo. Ao chegarem à sede do clã de Ji-yoon, notam que o prédio possui um design moderno e ocidental. Ji-han comenta sobre a arquitetura do edifício e Ji-yoon, surpresa, revela que nunca havia reparado nisso. Ao entrar no prédio e utilizar o elevador, dirigem-se a uma sala que, na verdade, leva a um espaço protegido por uma barreira ilusória. O sistema informa a Ji-han que ele entrou em uma dungeon, a sala de recuperação dos Yoon-hon-moon, onde a regeneração de vida, vigor e mana aumentam em 300%. Ji-yoon diz que a partir dali, depende de Ji-han. Ele se aproxima do primeiro ferido, abre o inventário e utiliza uma pedra da alma, usando a recuperação da alma de Yoon-hon. Em seguida, ativa o observador e o status do homem muda para normal. Ji-han pede a Ji-yoon que verifique. Ela se aproxima, toca o pulso do homem e, surpresa, afirma que ele está curado. Ji-yoon, corando, diz que está em dívida e que, como prometido, fará qualquer coisa que ele queira. Ji-han responde que não é necessário. Ji-yoon argumenta que isso é importante para o clã, já que Ji-han, sem qualquer relação com a família, fez um favor para compensar as ações de Hwan Seong-gon. Ela enfatiza que se puder fazer algo para satisfazê-lo, estará beneficiando o clã. Ji-han então pede alguns livros de habilidades ou algo do tipo como retribuição. Surpreendida, Ji-yoon pergunta se isso é suficiente, indicando que está disposta a fazer mais coisas se ele quiser. Parece que é outro tipo de retribuição que essa safada quer dar. Ji-han esclarece que não pode pedir favores para tirar vantagem da situação, pois não é esse tipo de pessoa. Ji-yoon fica encantada com a postura de Ji-han. Ji-han bate as palmas das mãos, lembrando que ainda há mais pessoas feridas para serem curadas e que é melhor começar logo. Ji-han, de volta à sua casa, expressa seu descontentamento por estar de férias e não ter nada para fazer, lamentando que, se fosse como antes, estaria jogando loucamente. A mestra Loli, deitada em sua cama, questiona por que ele parece tão desanimado. Ele responde que estava apenas refletindo sobre o significado da vida. A mestra comenta que isso é profundo demais para ele. Ji-han pergunta o que ela quis dizer, afirmando que ele é um homem delicado. De qualquer forma, ele menciona que pensava que as aulas com a mestra Loli haviam terminado, pois já dominou o voo, a conjuração dupla, o controle de mana, além de aprender outras habilidades e técnicas de combate. A mestra confirma que as aulas acabaram, mas como ela tem muito tempo livre ultimamente, ela está aproveitando para relaxar. Ji-han observa isso e pergunta por que ela escolheu sua casa para relaxar. A mestra Loli, um pouco emburrada, diz que Ji-han é seu discípulo e, portanto, deve providenciar uma casa para sua mestra. Ela questiona se é necessário implorar para que ele a deixe ficar em sua casa. Ji-han, sem entender totalmente, pergunta o que ela quer dizer, e a mestra, sorrindo, afirma que quer dizer que ela vai ficar em sua casa. Perguntando por quanto tempo ela planejava ficar, a resposta dela foi talvez por 1 mês. O tempo inteiro das férias de Ji-han. Notando a expressão questionável em seu rosto, a mestra Loli indaga sobre o desapontamento refletido nela. De maneira sedutora, ela questiona se ele está tentando abandonar sua mestra frágil. Ji-han, intrigado, pergunta se ela estava tentando seduzi-lo. Ajoelhando-se, ele chama sua mestra e questiona se, por acaso, ele acabar sendo seduzido por ela, isso seria considerado o que chamam de lolicon. Irritada, a mestra Loli o golpeia com uma magia, expressando seu desagrado com a reação dele. A campainha toca, surpreendendo a mestra, que comenta sobre a estranheza da situação. Ji-han, irritado, pergunta por que seria estranho. A mestra responde, apontando que Ji-han é um nerd sem amigos, questionando como ele poderia ter visitas. Ele, bravo, assegura que tem sim amigos, inclusive na escola. A mestra Loli, desafiadora, pergunta sobre esses amigos, excluindo o herdeiro dos Chumbumon. Ji-han responde mencionando outros amigos na escola. A mestra Loli, então, sugere que ele vá atender o portão. A visita revela-se ser Sunil,
que casualmente passava por ali, e decidiu verificar se Ji-han estava em casa. Em uma reunião na casa de Ji-han, com a chegada de Sun-il, a bruxa indaga se ele está afirmando que uma magia foi empregada por toda a cidade. Confirmativamente, Sun-il esclarece que é exatamente isso. Trata-se de uma magia que, de maneira aleatória, cria um labirinto chamado a Era dos Grandes Labirintos. A bruxinha expressa surpresa, mencionando que nunca tinha ouvido falar de uma magia desse tipo, ressaltando ser estranho que uma maga do seu nível não tenha detectado uma magia tão poderosa. Contudo, Sun-il afirma que a informação provém dos Dan Wimon, e a bruxa, reconhecendo a origem como sendo de um membro do Nono Portão, concorda com a veracidade. Sun-il compara a magia a barreiras semelhantes às que Seong-gon costumava criar, mas ao mesmo tempo destaca as diferenças. A bruxa pergunta em quais aspectos. Sun-il explica que a magia coleta o poder do pensamento. Ji-han, interrompendo com um grito, pede uma explicação mais clara, pois não está entendendo. Sun-il detalha que Ji-han já sabe da existência de barreiras ilusórias e que é possível utilizar magias para transformar essas barreiras, citando como exemplo a barreira de ogros na casa de Sun-il. O que ele estava tentando transmitir antes era que uma magia foi lançada em toda a cidade, interferindo nas barreiras ilusórias formadas. Significa que toda vez que alguém criar uma barreira comum, a dungeon conhecida como a Era dos Grandes Labirintos será gerada aleatoriamente. Ji-han pergunta qual é a relação com o poder do pensamento. A mestra Loli questiona se ele tem conhecimento sobre as ondas cerebrais. Explica que o cérebro humano emite ondas quando uma pessoa pensa. E se todas essas ondas forem coletadas em um único local? O poder do pensamento é exatamente isso. A corrente de energia proveniente dos pensamentos, que desaparece quando os pensamentos cessam, mas é possível coletá-los usando magia, transformando assim a força do pensamento em uma poderosa fonte de energia. Ji-han pergunta se isso significa poder infinito. A mestra Loli esclarece que não é infinito, mas ainda representa uma fonte de energia incrivelmente forte. Adverte Ji-han, enfatizando que não há poder verdadeiramente infinito, e pede para que ele se lembre disso, destacando que a única coisa infinita é o tempo. As artes secretas do abismo abrangem diversas funções, e ao manipular o tempo, sempre há um resultado. O mesmo se aplica às artes marciais. Seja de nível baixo ou alto, quanto mais se pratica, mais forte se torna. A mestra Loli ressalta a importância de economizar tempo e ser eficiente. Coletar o poder do pensamento é a forma mais eficaz de obter uma fonte de energia, onde maior eficiência significa melhores resultados. No entanto, a prática de coletar o poder do pensamento é proibida. Se a identidade da pessoa envolvida for descoberta, ela será eliminada. Ji-han indaga o motivo. Sun-il explica que é porque é perigoso. Quando o poder do pensamento é coletado, algo que pode ser chamado de demônio é gerado. A mestra Loli acrescenta, explicando que deuses existem apenas porque as pessoas acreditam neles. Sun-il prossegue, mencionando que as ideias das pessoas, fragmentos de pensamentos e crenças, quando coletadas, podem dar origem a deuses ou demônios. Ji-han pergunta o que esses deuses fazem. Sun-il responde que eles agem conforme seus fiéis acreditam que eles estejam agindo, moldados pelas ideias que os originaram. Ele continua dando um exemplo, citando a luta de Ji-han contra a companhia junto a Seong-gon. O presidente da companhia poderia ser considerado uma espécie de deus. Ele é imortal até que a crença nele desapareça, sendo que, no caso, a crença era representada pelo dinheiro. Na sociedade moderna, aqueles com muita riqueza tornam-se alvo de adoração, o que pode criar um deus. A bruxinha continua exemplificando, mencionando que, por exemplo, se pessoas do abismo acreditam em Azura, a deusa da destruição, então uma deusa chamada Azura é criada, dotada de poderes destrutivos conforme a crença de seus seguidores. No entanto, ainda existe o desejo que molda o mundo. Ji-han pergunta se é o desejo de Gaia. A bruxinha confirma, explicando que é exatamente isso. Por esse motivo, os deuses possuem poderes enormes, mas só podem existir dentro das barreiras ilusórias. No entanto,
Eles não devem ser subestimados, pois exercem grande influência. Sun Il aponta que aí reside o problema. Quando os poderes dos pensamentos que não estão sob controle são coletados, um Deus nasce e é impossível identificá-lo. Jae Han imagina isso como uma caixa surpresa de um jogo, onde é impossível saber qual será o conteúdo até que seja aberta. A bruxinha acrescenta que, se um Deus do mal nasce, ainda é possível lidar e controlá-lo. O verdadeiro problema surge se nascer um Deus louco e imprevisível. A bruxa alerta que se um Deus desse tipo despertar, a cidade se tornará um verdadeiro caos. Ji-han pergunta se nesse caso, os Daneo e Moon não fariam nada. Sun Il responde que já estão agindo. Afinal, toda a Coreia é território deles. Ele explica que tem um motivo para ter vindo pessoalmente até a casa de Ji-han para contar isso. Diz que veio alertá-lo para não entrar no labirinto, pois ao fazê-lo, estaria doando seus poderes e ideais. Quanto mais fortes forem as pessoas que entrarem lá, mais poderes do pensamento vazarão, e não há garantia do que pode estar lá dentro. A bruxinha pondera se pode ser uma armadilha. Sun Il diz que é possível. A bruxinha destaca que ter poderes do pensamento extraídos já é um problema por si só. Sun Il e adverte que qualquer um que entrar pode ser morto. Ele levanta, pronto para partir. Ji-han questiona o motivo de ele estar saindo tão rapidamente. Sun Il explica que Ji-han está treinando e não quer atrapalhar. Ji-han informa que o treinamento já acabou e que a mestra Loli só está na casa dele, sendo preguiçosa. Sun Il sugere que Ji-han apenas observe ela sendo preguiçosa, pois sempre há coisas para aprender. Com as despedidas de Sun Il, Ji-han se senta à mesa do computador, enquanto a mestra Loli relaxa na cama, lendo um livro. Ji-han acessa o site do leilão do abismo, buscando por algo que possa ser útil. Até que se depara com uma varinha mágica chamada Varinha Aglaxis. Essa varinha reduzia pela metade o consumo de mana para flechas de mana e dobrava a efetividade. Com essa varinha, Ji-han poderia atirar um número quase infinito de flechas de mana por vez. Enquanto pensava se compraria a varinha, a mestra Loli se aproxima por trás de Ji-han, apoiando-se em seu ombro para espiar o que ele estava vendo. Ji-han comenta sobre a necessidade de aumentar suas habilidades de batalha. A mestra Loli destaca a importância de estar equipado com armas de alta qualidade, e a varinha parecia ser uma excelente escolha. Ela sugere que Ji-han compre a varinha para que possam explorar juntos alguma dungeon e farmar itens. Mesmo com o aviso de Sun Il para não entrar, a mestra Loli argumenta que vale a pena, e Ji-han pergunta para onde. Ela responde, na Era dos Grandes Labirintos. Assim, Ji-han decide comprar a varinha e entra no labirinto com a mestra Loli. Facilmente, ele começa a derrotar os monstros do primeiro andar sem dificuldades. A mestra Loli indaga se há algum motivo especial pelo qual Ji-han grita sempre que usa habilidades. Ji-han responde que não, apenas faz isso para tornar as coisas mais empolgantes. A mestra Loli chama Ji-han de perdedor patético. Ji-han questiona onde ela aprendeu esse vocabulário, e ela informa que a internet é uma grande professora. Utilizando sua magia, ela reúne os itens dropados dos monstros que Ji-han derrotou, pegando uma poção em suas mãos. Ela expressa surpresa ao constatar que ele realmente consegue poções reais nas dungeons, achando incrível que uma energia intangível possa ser materializada dessa forma, considerando isso melhor que a alquimia. A mestra Loli comenta que é injusto. Ji-han pergunta o que é injusto. A mestra Loli responde, uma habilidade que é equivalente a trapacear. Ela afirma que vai pegar metade das poções para ela. Ji-han argumenta que não parece muito justo, já que ela não fez nada além de ficar olhando. A mestra Loli alega que está atuando como sua guardiã e destaca que a habilidade de Ji-han é muito valiosa. Ji-han menciona que ouviu dizer que fazer poções é difícil. A mestra Loli confirma, explicando que regenerar partes do corpo requer habilidades de alto nível, tornando a habilidade de cura de Ji-han extremamente rara. Encerrando a conversa, a mestra Loli sugere que ele retorne à caçada, enquanto ela fica assistindo. Retornando à caçada, Ji-han elimina todas as criaturas do primeiro andar, incluindo o Rei Kobold, que ele já havia derrotado anteriormente. A mestra Loli pergunta se aquele era o chefão, e Ji-han confirma. Ela comenta que ele é tão fraco. Ji-han menciona que o Rei Kobold
é apenas nível 20, mas mesmo assim rendeu bons itens. Ele dropa um anel, chamado Anel do Rei Kobold, que concede o efeito de aura corporal, sendo um item raro. Quando a mestra Loli pergunta sobre, Ji-Han informa o efeito do anel. Ela compara, dizendo que isso é semelhante ao que os usuários de habilidade de fortalecimento corporal usam como a técnica de Ki Chun Bu. A mestra Loli destaca que a aura corporal aumenta significativamente a defesa, tornando o usuário praticamente imune a ataques normais. Ji-Han sugere comprar o livro de habilidade então. A mestra Loli comenta que deve ser bastante caro, algo em torno de 300 milhões de wons, deixando Ji-Han surpreso com o preço. Ela observa que Ji-Han está levando uma vida muito boa, apenas acumulando dinheiro. Em seguida, ela o instrui a coletar logo os itens dropados para irem para o próximo andar, e assim ele faz. Ji-Han, acompanhado da mestra Loli, também concluem facilmente o segundo andar, conhecido como Ninho das Aranhas, obtendo como loot o Anel da Presa Venenosa, 34 milhões de wons e várias poções. Em seguida, avançam e finalizam o terceiro andar, Covil dos Lagartos, conquistando a Cimitarra do Rei Lagarto e mais 45 milhões de wons. No quarto andar, a Sala Pegajosa obtém o Muco Cosmético de Slime e 56 milhões de wons, sendo que a mestra Loli se apropria do Muco Cosmético. O saldo acumulado já atinge 135 milhões de wons em ganhos. Ji-Han fica encantado com a quantidade de dinheiro que conseguiu em apenas um dia na dungeon, sem contar os itens. A mestra Loli comenta que, nesse ritmo, ele poderia se tornar um fabricante. Ji-Han pergunta o que é isso. A mestra explica que chamam pessoas que se especializam em criar itens mágicos de fabricantes. Ao analisar o Anel do Rei Kobold, ela elogia o efeito, sugerindo que o anel possa ter um valor estimado de 300 milhões de wons. O Anel da Presa Venenosa talvez valha cerca de 50 milhões, e a Cimitarra do Rei Lagarto, talvez uns 100 milhões. Ela questiona o nível do Rei Lagarto, e Ji-Han responde que era 55. A mestra Loli menciona que Ji-Han afirmou que ela própria tem um nível superior a 130. Ela então pergunta o que aconteceria se Ji-Han chegasse ao nível 100 e fizesse dungeons com criaturas desse mesmo nível, ou nível superior, dentro das barreiras ilusórias. Ji-Han responde que provavelmente os itens dropados seriam melhores. A mestra Loli se aproxima animada e diz que é isso. Pergunta quanto ele acha que devem valer os itens dropados por monstros de nível 100. Ji-Han sugere talvez bilhões de wons. A mestra Loli acrescenta que eles devem ser ainda mais caros, especulando que os itens poderiam chegar a cerca de 10 bilhões de wons. Em seguida, ela pede para ele adivinhar quanto custou sua vassoura mágica. Ji-Han responde que não sabe, e a mestra informa que a vassoura custou a ela 30 bilhões. Ela destaca que não é uma vassoura comum, podendo ser usada para muitas outras coisas, além de voar. Explica que itens que custam mais de 10 bilhões não são adquiríveis apenas com dinheiro, e é impossível prever quando estarão disponíveis. Ji-Han comenta que também é necessário sorte. A mestra Loli concorda, e diz que, no entanto, Ji-Han consegue itens dessa raridade apenas farmando em dungeons sempre que quiser. Ji-Han então menciona que poderia ser dono de uma oficina. Sua mestra pergunta o que isso significa. Ji-Han explica que é uma gíria na comunidade dos jogos. Por exemplo, considerando uma arma em um jogo que só pode ser obtida após 100 horas de jogo. Empresários geralmente adoram jogos, mas só podem jogar 1 ou 2 horas por dia depois do trabalho. Seria quase impossível para eles conseguir aquela arma que exige dedicar tantas horas. Esses empresários são clientes das oficinas, pessoas que jogam o dia inteiro e vendem itens virtuais por dinheiro real. Sua mestra diz que compreendeu, afirmando que Ji-Han pode se tornar o dono de uma grande oficina. Ele fica inicialmente feliz, mas segundos depois um pouco depressivo. Ele menciona que nunca quis ser o dono de uma oficina na verdade. Sua mestra diz que esse não é seu sonho e pergunta se ele tem algum sonho que queira realizar. Ji-Han responde que não tem nenhum. É uma verdade amarga, não ter nenhum sonho. Tudo o que ele queria era jogar todos os dias, não ter que procurar um emprego, não se preocupar com dificuldades financeiras e apenas conseguir jogar sem preocupações. A mestra Loli pergunta se é realmente necessário ter um objetivo. O Abismo é uma vila habitada por pessoas como eles. Não importa se chegaram ao abismo ou nasceram nele.
No fim, são todos seres humanos. Eles não vivem por um grande objetivo ou sonho. O que as pessoas na vida real fazem? Jae-han comenta que elas estudam, conseguem um emprego, e muitas não conseguem um emprego e sofrem por falta de oportunidades. Sua mestra diz que todos estão apenas vivendo por viver, e acrescenta que Ji-han ainda é uma criança. Ela menciona que no abismo não é diferente. As pessoas estão vivendo por viver. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.